documento 145, os 4 memoráveis dias em Cafarnaum. Jesus e os apóstolos chegaram em Cafarnaum na noite de terça-feira, 13 de janeiro. Como de costume, fizeram da casa de Zebedeu, em Betsaida, a sua sede. Agora que a morte de João Batista havia acontecido, Jesus se preparava para lançar-se à primeira campanha de pregação aberta e pública na Galiléia. A novidade de que Jesus havia voltado espalhou-se rapidamente por toda a cidade e no onde que é? Perdi aqui. Toda a cidade. Onde que está? Só perdi aqui o fio. Onde que... Aconteceu Jesus lançar a primeira campanha de ação aberta e pública na Galileia. Perdi aqui. É a penúltima linha desse primeiro parágrafo. Que havia, no dia seguinte, a novidade de que Jesus, essa aqui, a novidade de que Jesus havia voltado espalhou-se rapidamente por toda a cidade, e no dia seguinte, bem cedo, Maria, a mãe de Jesus, apressou-se a partir de Nazaré, no intuito de visitar o seu filho José. Jesus passou a quarta, quinta-feira, sexta-feira na casa de Zebedeu, instruindo os seus apóstolos na preparação para a primeira grande viagem pública que fariam. Também recebeu e ensinou a muitos buscadores sinceros da verdade, tanto em grupos quanto isoladamente. Por intermédio de André, ele comprometeu-se a falar na sinagoga no próximo dia de sábado. Bem tarde, na noite de sexta-feira, Ruth, a irmã mais nova de Jesus, fez-lhe secretamente uma visita. Eles passaram quase 1 hora juntos em um barco ancorado a uma pequena distância da praia. Nenhum ser humano, exceto João Zebedeu, jamais soube dessa visita, e a ele foi recomendado que não falasse a ninguém sobre ela. Ruth era o único membro da família de Jesus que acreditava de um modo consistente e resoluto na divindade da missão terrena dele, desde a época inicial da consciência espiritual de Jesus e ao longo de toda a sua memorável ministração até a sua morte, ressurreição e ascensão, e ela finalmente passou a vida futura não tendo nunca duvidado do caráter sobrenatural da missão do seu pai-irmão na carne. A pequena Ruth foi o maior conforto de Jesus no que dizia respeito à sua família terrena, durante as provas cruéis do seu julgamento, da sua rejeição e da sua crucificação. Olha, aí comenta que Ruth foi um consolo para Jesus. E eu quero lembrar que há uma passagem do livro de Urântia que Jesus chorou. Jesus chorou quando ele, eu acho que quando ele vai iniciar uma viagem, que ninguém da família dele veio para se despedir. Aí ele chora. Então, Jesus era muito humano. Ele amava a família. Tem uma passagem que diz que Jesus tinha uma profunda compreensão das lealdades e sacralidades humanas. E as lealdades e sacralidades humanas eram honra pessoal, amor familiar. Então, Jesus amava humanamente, e a família era muito importante. Isso é, para mim, um lado humano muito nobre de Jesus. Esse comentário eu queria fazer.
Obrigado, Roberto. Mais algum comentário? Eu quero fazer um comentário. Pois não? Não sei, eu fico meio assim... Essa questão que os reveladores colocaram, né? Que Maria, logo que ela soube que Jesus estaria em Cafarnaum, ela foi visitar o José, que é um dos filhos dela, né? Que estava morando, no caso, em Nazaré. Então, por que é interessante, né? Depois ele termina essa parte ali dizendo que a Ruth foi a única que consolou Jesus, foi o consolo na família, né? Que a maioria não entendia a missão dele, não entendia. E ali dá essa ênfase. E aí a religião católica, ela exalta muito Maria, né? Maria é exaltada como apoiadora da missão de Jesus. O livro de Urântia dá a impressão que não traz esse apoio, sabe? Durante a vida. Que Maria, ela foi entender, de acordo com o livro, entender a missão de Jesus depois de praticamente que Jesus tinha morrido, né? Ela foi entender depois da morte de Jesus. Não sei se eu estou errada. Então, para nós que temos assim essa formação católica, é bem difícil essa parte no livro. Obrigado. Obrigado, Lilian. Egli. Eu também me chama atenção muito porque o livro destaca o relacionamento da Ruth, porque a Ruth, dentro dos membros familiares, é o que mais considerava, e desde pequenininha ela acreditava, sempre acreditou na missão de Jesus, né? E então Jesus, e esse final assim nesse parágrafo, na última parte deixa eu ver aqui, que é as provas cruéis de seu julgamento, da sua rejeição, né? Me chamou a atenção a sua rejeição e a sua crucificação. De certa forma, Jesus sentia um tanto rejeitado pela sua família, principalmente pela sua mãe, que em um determinado momento achava que o seu filho estava maluco, beleza, né? Estava maluco com a sua missão, né? Então, o conforto e o apoio sempre foi da Ruth, né? Então, eu acho é só uma observação desse texto aí, né? Queria Obrigado, Egli. complementar um pouquinho. Daniele. Oi, então, aqui mesmo fala que a Ruth era o único membro da família de Jesus que acreditava de modo consistente na absoluta divindade dele, na missão terrena, né? E como aqui fala, a pequena Ruth foi o maior conforto de Jesus. Então, a gente acredita que ela era a irmã mais nova, né? E ela deveria ser uma menina muito sensível. Então, na verdade, ela não via a carne, né? Ela via quem realmente era o Jesus, né? Ela não via a carne, ela via ele mesmo. Então, ela acreditava piamente quem ele era pela inocência dela. Ela era a mais inocente da família, lógico, depois dele, né? A mais pura, por isso que ela acreditava nele. Ela era a única que via nele a vida. É só isso. Obrigado, Daniele. Aélio. Então, a partir dos comentários aqui, fiquei com vontade de dizer o seguinte: quando José, o pai biológico de Jesus, morreu, Maria estava grávida justamente de Ruth. Ou seja, quando Ruth nasceu, Jesus menino era como se fosse o pai dela, que ela não conheceu. Então, a ligação de Ruth com Jesus é diferenciada em relação aos demais irmãos que Jesus teve, ou que Maria
teve com José. Aqui, na última frase, foi mencionado, e eu vou apenas destacar, a pequena Ruth foi o maior conforto de Jesus no que dizia respeito à sua família terrena, durante as provas cruéis do seu julgamento, da sua rejeição e da sua crucificação. Aqui foi uma antecipação e quase uma conclusão desse relacionamento, haja vista que Jesus estava em Cafarnaum começando a atividade missionária dele, ou seja, ele estava no momento zero, ele esperou a morte de João Batista, e aqui tem um destaque no texto, para iniciar essa obra pública, ou seja, Jesus ainda não se sentia nesse momento abandonado pela família, não se sentia, enfim, rejeitado, pelo contrário, ele estava com o gás todo. É apenas uma observação para fazer contradição ao que foi dito aqui. Jesus não estava nesse estado de espírito, de modo algum, e o texto não fala isso. Obrigado. Obrigado, Hélio. Eu queria fazer uma colocaçãozinha também. Pois não, Angélica. A gente já ouviu várias vezes que Jesus não foi reconhecido na cidade onde ele nasceu e viveu, né, Nazaré. Então, é sempre assim, santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, as pessoas têm tanta sabedoria, mas dentro de casa, às vezes, as pessoas não percebem as colocações, a postura, ou algum conselho que a gente possa dar. Então, isso eu acho que é meio comum, sabe? Então, Jesus não era reconhecido em Nazaré, onde cresceu, viveu, né? E deveria ser mais do que qualquer outra cidade. E não foi reconhecido. Então, é assim mesmo. E eu sinto que a Ruth, por não ter tido o pai, José, então quem substituiu foi Jesus, então eu tenho a impressão que ela se apegou muito a ele como sendo o pai dela. Então, isso também eu acho que aproximou mais a Ruth de Jesus. O lanço com a rede repleta de peixes. Na sexta-feira, pela manhã, dessa mesma semana, quando Jesus estava ensinando à beira da praia, o povo em volta dele empurrou-o até tão perto da água que ele fez um sinal para alguns pescadores, trabalhando num barco próximo, para que viessem resgatá-lo. Ele entrou no barco e continuou a ensinar a multidão reunida por mais de 2 horas. Esse barco chamava-se Simão. Era o antigo barco de pesca de Simão Pedro e havia sido construído pelas próprias mãos de Jesus. Nessa manhã, em particular, o barco estava sendo usado por Davi Zebedeu e 2 companheiros seus, que haviam acabado de vir de uma praia próxima, depois de uma noite infrutífera de pescaria no lago. Eles estavam limpando e reparando as suas redes, quando Jesus pediu-lhes que viessem ajudá-lo. Depois de Jesus ter acabado de ensinar ao povo, ele disse a Davi: "Tu te atrasaste para vir ajudar-me. Agora deixa que eu trabalhe contigo. Vamos pescar. Vá para o fundo e joga as tuas redes para um arrastão." Mas Simão, um dos ajudantes de Davi, respondeu: "Mestre, é inútil. Nós lutamos toda a noite e não pegamos nada. Contudo, a seu pedido, iremos até lá e lançaremos as redes." E Simão consentiu em seguir a indicação de Jesus, por causa de um gesto feito pelo seu patrão Davi. Quando chegaram no local indicado por Jesus, eles jogaram as redes e pegaram uma quantidade tão grande de peixes que temeram pelo rompimento das redes e tiveram de sinalizar aos seus companheiros nas margens para que viessem ajudá-los. Quando haviam enchido todos os 3 barcos de peixes, até quase afundarem, Simão caiu aos joelhos de Jesus, dizendo: "Sai de perto de mim, mestre, pois eu sou um pecador." Simão e todos aqueles que estavam envolvidos nesse episódio ficaram assombrados com a quantidade de peixes na rede. Desde aquele dia, Davi Zebedeu, o seu ajudante Simão e os seus companheiros abandonaram as suas redes e seguiram Jesus.
Entretanto, não foi um lance milagroso da rede, em nenhum sentido. Jesus era um estudante cuidadoso da natureza, era um pescador experiente e conhecia os hábitos dos peixes no mar da Galileia. Nessa ocasião, ele apenas levou esses homens até o local onde os peixes geralmente deveriam ser encontrados naquela hora do dia. Mas os seguidores de Jesus sempre consideraram esse fato como um milagre. Para mim, chamou a atenção o último parágrafo, que destaca que não se tratou de um milagre. As igrejas cristãs evolucionárias, de modo geral, usam esse texto, esse evento, para destacar que se tratou de um milagre. Mas o livro de Urântia contradita isso textualmente, sem meias palavras. O que me chama a atenção, diante disso, é que Jesus se revelou um profissional de pesca superior àqueles que viviam disso. Isso é o que me chamou a atenção, na medida em que não se tratou de um milagre, então foi simplesmente o intelecto humano, a experiência humana, a vivência, o conhecimento da natureza, que a rigor não precisaria ser Micael nem Deus para isso, mas precisava ser, sim, um profissional diferenciado. Esse é o que me chamou a atenção. Boa, Hélio, obrigado. Daniele? Então, Jesus, ele, um conhecedor e entendedor das energias, né? Ele simplesmente usou a física quântica para isso. Ele colapsou a função de onda. Ele, com um simples pensamento, ele fez acontecer, né? Ele fez o cego enxergar, ele faz uma doença desaparecer, porque pela física quântica a doença não existe e nada existe, porque a gente colapsa a função de onda. Ou seja, a gente imagina, tira do emaranhamento e colapsa aquilo. É difícil explicar assim tão rápido, mas foi o que ele fez. Ele desejou que ali, naquele momento, naquele determinado local, tivesse os peixes em quantidades exorbitantes, né? E ali fez os peixes, e ali criou-se os peixes, e ali colapsou os peixes, né? A mesma coisa foi a água em vinho, era água, e ele fez a água se transformar em vinho. Colapsando com só pensamento, ele fez isso, e com toda a energia dele, com toda a pureza dele, ele fez isso. Com todo o conhecimento energético que ele tem. É isso. Obrigado, Daniel. Eu pergunto se alguém tem mais alguma coisa que queira trazer aqui sobre essa questão. Yara, muito bom tê-la aqui. Boa noite. Saudade de você, Milton. Igualmente. Boa noite a todos. Boa noite. Eu fico me perguntando o que é milagre, né? Não sei conceituar o que é um milagre, mas milagre dentro de mim acontece quando eu consinto para que uma experiência possa ser, de fato, uma experiência nova e fresca e onde há uma união. Quando Jesus pede para que ele lance ali a rede, ele não se obrigou simplesmente, mesmo que tenha tido o gesto do patrão, ele consentiu também, né? Então, isso já cria energeticamente a possibilidade da experiência ser uma experiência mais rica, com mais permissão, com mais abertura, e se alegram todos quando, de fato, juntos, tem uma colheita tão rica como essa. Então, isso, para mim, é milagre. Oi, Yara. Bom, mais alguém quer colaborar com essa parte do documento? Egli. Esse documento assim, me
me aparece assim muito o sentimento de gratidão, né? Que Jesus teve aí com o Zebedeu, ajudando, né? Com o barco ali, porque estava a multidão empurrando, e depois é como um gesto de gratidão, como você me ajudou e atrasou nos seus afazeres, então vamos lá pescar, né? Então ele retribuiu essa gentileza do Simão de resgatá-lo também com a pescaria, né? Isso me chamou a atenção nesse sentido assim da reciprocidade de Jesus. Ele sempre oferece o que ele recebe, ele sempre oferece de volta com muita abundância, né? Até fiquei pensando assim, nossa, onde será que está Ruth no plano espiritual? Porque esse conforto que a Ruth ofereceu para ele nessa etapa aqui terrena dele, né? Com certeza ele a destinou num lugar muito especial, a Ruth. E aí eu também vejo aí o Zebedeu, né? Sempre admirei muito o Davi Zebedeu na missão de Jesus. Ele não fez parte do apostolado, mas ele era uma pessoa muito comprometida, e aí nesse texto aí que vi que foi nesse momento, nessa abundância de colheita de peixes e tudo, colheita de peixes, no resgate de peixes e tudo, né? Ele e os funcionários dele tomaram a decisão de seguir Jesus e começar a sua missão e trabalhar com Jesus como mensageiros do reino, né? Então, achei bem legal, assim, eu não sabia que era nessa parte, não lembrava mais. Obrigada. Obrigado, Egli. Sabino, Suzana? Sabino, gostaria de contribuir. Pois não? Ai, desliga. À luz do livro de Eurântia, nós devemos entender o livro e a nossa interpretação deve ser sempre na base dos ensinamentos do livro de Eurântia. Isto não é uma crença, não é um dogma. É uma questão... Suzana, vai lá para fora. Isto não é uma crença e não é um dogma. É uma questão de ampliar a nossa consciência cósmica. O livro de Eurântia é muito claro no que diz respeito a milagres e fenômenos. Nós temos muito conhecimento atualizado. E esse conhecimento atualizado, nós muitas vezes queremos encaixar nas revelações do livro de Eurântia. Tenhamos, por exemplo, as bodas de Caná e a transformação da água em vinho. O livro de Eurântia é claríssimo no fato, no evento, no fenômeno. Então, nós devemos ler e reler e estudar em grupo e ouvir os pontos de vista à base do livro de Eurântia, da compreensão e do entendimento de cada um, para melhorar o nosso entendimento. Se nós voltamos a olhar a herança que nós recebemos até agora, o ano 2022, com a comunicação avançadíssima, com a informação avançadíssima, nós ainda corremos o risco de entender errado a revelação do livro de Eurântia em todos os aspectos. Um deles é o desaparecimento do corpo físico de Jesus de Nazaré, o Cristo Micael. Então, o livro de Eurântia é claríssimo em falar no acelerar do tempo que foi feito naquele espaço onde se encontrava o corpo de Jesus. Então, nós devemos entender que há outros fatos e fenômenos ainda desconhecidos de nós que entraram em evidência. Nós hoje sabemos dos intermediários. Os seres intermediários têm a capacidade de atuar na energia, no tempo, no espaço. Então, eles são capazes de coisas magníficas que nós nem sequer imaginamos. E nem sempre o livro de Eurântia descreve esses detalhes com mais informações para não lançar confusão na nossa mente e não deixar despertar crenças em coisas que estão por aí,
que não são dignas de crença. O que o livro de Urântia fala de milagre ou cura que, de fato, Jesus fez, é a do cego Josias. E no estudo até de amanhã, terça-feira, nós, concluindo o estudo anterior que faremos, vamos abordar esta parte e falar por que Jesus fez a cura do cego Josias. Então, nós vamos ter informações que não existiam antes, e em 2022 anos, ou em 2028 mil anos, nós não sabíamos. As bodas de Caná foram diferentes de milagre. No livro de Urântia, o que fala dos peixes está bem explicado. É uma técnica de um pescador inteligente, esperto, autoridade na pescaria. Não se tratou de uso da mente, uso do poder, premonição, nem nada. Jesus olhou toda a composição do ambiente, as nuvens, o vento, a temperatura, a água, o movimento do barco, e olhou as ondas e percebeu aonde havia mais cardumes de peixes. Ele era experiente. Então, não vamos acreditar para o milagre o que não foi, porque quando tudo cai por terra, se desacredita o edifício inteiro. Dá um exemplo, os 33 graus da vida de Jesus. Hoje sabemos que no ano 29 depois de Cristo, Jesus já tinha mais 6 anos de vida por ter nascido nos anos 7 antes de Cristo, dia 21 de agosto. Então, é bom que nós leiamos o livro de Urântia mais vezes, mergulhemos nele, deixemos que ele nos banhe, porque o nosso intelecto e a nossa mente vai ser esclarecida a respeito das dúvidas que ainda temos. E daí nós temos muito conhecimento hoje, viagem astral, projeção astral, telequinésia, hipnose, etc. Mas nós temos que ter um foco quando o livro de Urântia diz algumas coisas e dá os detalhes. Nos atenhamos aos detalhes e ampliemos a nossa compreensão ao máximo, que aí nós teremos nos aproximado daquilo que está sendo dito. Eu gostaria de falar isso apenas para não ficar a dúvida para ninguém. O que é milagre, é milagre. E vocês verão depois o que aconteceu no dia que Jesus misturou argila com a saliva e passou no olho do cego Jesus, nos olhos. E ele voltou a ver depois que ele foi na fonte de Siloé, que era uma água que todo mundo sabia que era uma água curativa, milagrosa. Então, aquilo Jesus fez por uma razão que está muito clara no decorrer da revelação. Desculpem a tomada de tempo, mas o que é milagre, foi milagre. E o que não é, não foi. E Jesus só fez a transformação da água em vinho por um átimo de tempo de hesitação. Jesus não podia hesitar em chamar os poderes celestiais para uso próprio. Mas Jesus ficou tão compadecido de sua mãe Maria, quando ela pediu chorosamente que ele fizesse alguma coisa, porque ele podia. Jesus olhou para ela e, com muito amor no coração, ele teve um átimo de segundo de hesitação. Na hesitação, as forças celestiais correram para atender Micael, o Criador do universo, na figura de Jesus. Mas ali foi movimentado o tempo, moléculas, átomos, elétrons e tudo mais. Mas isso é só quando estivermos na universidade da universidade. Desculpem tomar tanto tempo, e obrigado. Muito bom, obrigado, Sabino. Vanderlei? Opa, boa noite, gente. Bom, o Sabino, com toda a sabedoria
que lhe é peculiar, já fez todos os comentários que eu, de fato, iria mencionar. Que essa questão da pesca, o livro de Urântia deixa muito claro que, em tempo algum, foi milagre, mas foi um conhecimento aprofundado que Jesus tinha a respeito das técnicas de pescas, conhecimento dos ventos, do movimento dos mares, das ondas e das marés, e assim ele sabia prever com exatidão aonde estariam os cardumes. Então, essa questão foi meramente a questão do conhecimento e não um milagre em si. Eu encerro o comentário. Obrigado, Vanderlei. Seu Moacir? Bom, eu queria só dizer o seguinte: hoje em dia existem aparelhos, né, no qual detectam cardumes e tal, os próprios pescadores, né, os barcos grandes, eles já conhecem, em função do que acusa os aparelhos, onde estão os cardumes. Mas até então, e tem também pescadores hoje, se vocês forem analisar, que não tem esses equipamentos ainda, tem uma pessoa no barco que indica o local onde jogar as redes. Os pescadores estão lá para jogar rede, remar, e alguns têm conhecimento, mas sempre tem o capitão, o chefe, o timoneiro, não sei o nome bem, e ele, com a experiência dele, por isso que ele está no barco, ele vai apontar exatamente o local que ele acha que tem um cardume. Então, vocês imaginem. Então, eu vejo que realmente é o que todo mundo está defendendo, sabendo, também. E o milagre aí é uma questão de conhecimento, de saber. Então, a gente confunde muito. Eu estou dizendo isso para a gente não se apegar no que o Sabino falou agora. A gente é religioso, foi criado, e quase todos nós, dentro de determinadas religiões. E essas religiões nos apresentam determinadas crenças, que é muito difícil de a gente, talvez, até entender melhor o livro de Urântia. Nós trazemos aquelas crenças e colocamos aquilo em cima do livro de Urântia. Aí não dá certo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a crença, eu não quero tirar a crença de ninguém, mas se nós agirmos dessa forma, pela qual nós fomos educados e não conseguimos tirar isso, nós estamos colocando nossa crença em cima de um livro que nós estamos estudando. E é permitido falar da sua crença, do que acha, mas eu acredito que, se nós estamos estudando o livro de Urântia, tem que ser debatido o que o livro de Urântia está falando. Ele está dizendo. E essa interpretação que todos fizeram agora com relação ao milagre, realmente, se colocar crença, nós vamos achar que é milagre. Senão, é uma coisa muito real. Seria isso mesmo. Obrigado, senhor Moacir. Dona Ilze? Eu acho muito interessante isso aí que o Moacir falou, porque uma das primeiras coisas que eu fiz quando peguei o livro de Urântia pela primeira vez, eu disse: meu Deus, eu vou ter minha mente bem aberta para receber tudo que esse livro tá dizendo, essa mensagem, porque se isso serve também para qualquer outro segmento que você esteja estudando, se dedicando, né? Você não pode estar misturando as crenças da sua religião ou do que a sua família acredita, que a hereditariedade passa, e querer infiltrar no livro, né? Você tem que ter a mente aberta e receber aquilo ali e fazer disso uma nova etapa na sua vida. É isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma nova etapa na minha vida com o livro de Urântia, né? Não desmerecendo, também nem esquecendo tudo que eu aprendi com as outras religiões, não. Eu vim do catolicismo, depois do espiritismo, então eu acho que cada um tem a sua parcela de verdade, assim, entre aspas, e de contribuição para nosso crescimento espiritual, mas que fique bem claro que o livro de Urântia, como você falou,
a gente tem que ler e entender a mensagem que o livro está passando, e não infiltrar nossas crenças e etc. É isso, eu achei muito importante essa informação que ele deu. Obrigado, Ilse. Obrigado. Obrigado pela complementação. Bom, nós vamos prosseguir aqui, então. Nós vamos prosseguir aqui no tópico 2. E eu vou convidar, vou pedir para que algum de vocês aí nos ajude aqui na leitura, por favor. Eu posso ler. Obrigado. À tarde, na sinagoga. No sábado seguinte, durante o serviço da tarde na sinagoga, Jesus pregou o seu sermão sobre a vontade do Pai no céu. Pela manhã, Simão Pedro havia pregado sobre o reino. No entanto, de quinta-feira à noite, na sinagoga, André havia proferido um ensinamento cujo tema foi o novo caminho. Nesse momento em particular, havia mais pessoas acreditando em Jesus na cidade de Cafarnaum do que em qualquer outra cidade na terra. Jesus ensinou na sinagoga nessa tarde de sábado e, conforme o costume, o primeiro texto ele o tomou da lei, lendo do livro do Êxodo. E servirás ao Senhor teu Deus, e ele abençoará o teu pão e a tua água, e toda doença será afastada de ti. Jesus escolhera, no segundo texto dos profetas, lendo de Isaías: levanta-te e resplandece, pois a tua luz já veio, e a glória do Senhor levantou-se sobre ti. As trevas podem cobrir a terra e uma profunda obscuridade pode recobrir o povo. Mas o Espírito do Senhor levantar-se-á sobre ti, e a glória divina será vista contigo. Até mesmo os gentios virão para essa luz, e muitas grandes mentes render-se-ão ao esplendor dessa luz. Um minuto aqui. Esse sermão foi um esforço da parte de Jesus para deixar claro o fato de que a religião é uma experiência pessoal. Entre outras coisas, o mestre disse: bem sabeis que um pai de coração terno, amando a sua família como um todo, considera-a como um grupo, por causa do forte afeto que dedica a cada membro individual dessa família. Não mais deveis pensar no Pai do céu como filhos de Israel, e sim como filhos de Deus. Enquanto grupo, sois de fato filhos de Israel. Contudo, como indivíduos, cada um de vós é um filho de Deus. Eu vim não para revelar o Pai aos filhos de Israel, e sim para trazer esse conhecimento de Deus e a revelação do seu amor e misericórdia ao indivíduo que crê como uma experiência pessoal genuína. Os profetas todos têm ensinado que Yahvé importa-se com o seu povo, que Deus ama Israel. Contudo, eu vim até vós para proclamar uma verdade maior, uma verdade que muitos dos profetas recentes também compreenderam, a verdade de que Deus vos ama, a cada um de vós, como indivíduos. Em todas essas gerações, vós tendes conhecido uma religião racial ou nacional. Vou voltar. Em todas essas gerações, vós tendes conhecido uma religião racial ou nacional,
Agora eu vim para vos dar uma religião pessoal. Contudo, mesmo essa não é uma ideia nova. Muitos dentre vós que tendes a mente espiritualizada têm sabido dessa verdade, porquanto alguns dos profetas vos instruíram desse modo. Acaso não lestes as Escrituras, onde o profeta Jeremias diz: naqueles dias não se dirá mais que os pais comeram uvas ainda verdes e os filhos ficaram com os dentes estragados. Cada homem morrerá pela sua própria iniquidade. Todo homem que comer uvas ainda verdes ficará com os dentes estragados. Vede, dias virão em que farei uma nova aliança com o meu povo, não de acordo com a aliança que eu fiz com os pais deles, quando os tirei das terras do Egito, mas de acordo com o novo caminho. Eu irei até mesmo escrever a minha lei nos seus corações. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Naquele dia, cada homem ao seu vizinho não irá dizer: tu conheces o Senhor? Não, pois todos eles me conhecerão pessoalmente, desde o menor até o maior de todos. Acaso não lestes sobre tais promessas? Não acreditais nas Escrituras? Não compreendeis que as palavras dos profetas estão realizadas naquilo que podeis ver já no dia de hoje? E Jeremias não vos exortou a fazer da religião um assunto do coração, para vos relacionar com Deus como indivíduos? E acaso o profeta não vos falou que o Deus do céu buscaria vossos corações individualmente? E não fostes avisados de que o coração humano natural é enganoso acima de todas as coisas? E que muitas vezes é desesperadamente malvado? Não lestes também em Ezequiel, onde ele ensinou até mesmo aos vossos pais que a religião deve tornar-se uma realidade nas vossas experiências individuais? Não mais usareis o provérbio que diz: os pais comeram uvas ainda verdes e seus filhos ficaram com dentes estragados. Enquanto eu viver, diz o Senhor, enquanto eu viver, diz o Senhor Deus, observai que todas as almas sejam minhas, como a alma do Pai e também a alma do Filho. Apenas a alma que peca morrerá. E então Ezequiel previu mesmo esse dia, no qual, em nome de Deus, falou: um novo coração também darei a ti, e um novo espírito colocarei dentro de ti. Não mais deveis temer que Deus puna uma nação pelo pecado de um indivíduo. Nem o Pai do céu punirá um dos seus filhos crentes pelos pecados de uma nação, ainda que o membro individual de qualquer família frequentemente tenha de prover as consequências materiais dos erros da família e das transgressões do grupo. Não compreendeis que a esperança de uma nação melhor ou de um mundo melhor está ligada ao progresso e ao esclarecimento do indivíduo? Obrigado, Angélica. Essa parte do documento ela é bastante longa, acho que vamos dividir em dois aqui a leitura. Na verdade, aqui ele está retratando trechos longos da Bíblia, e eu queria ver se algum dos senhores acabou destacando alguns desses trechos aqui, para que a gente pudesse conversar sobre eles.
Normalmente o Aélio destaca alguma coisa, o que ele gosta de trazer depois. Você quer que eu traga o texto para a tela novamente, Aélio? Não é necessário, porque eu estou acompanhando aqui em outra fonte. Tá. A bem da verdade, você lembrou bem, fez bem em interromper, porque é demasiado longo e caberia comentários para cada parágrafo. Então, basicamente, para não monopolizar o tempo, eu vou resumir em 2 pontos, porque eles se repetem e destacam. As igrejas evolucionárias, seja a ICAR, cristãs, né? Seja a ICAR, seja as evangélicas, todas, que somadas dão quase 2,5 bilhões de pessoas, é uma quantidade brutal, 1/3 da população mundial, elas acreditam que Jesus veio para salvar a humanidade de um pecado praticado por Adão e Eva, ou seja, o bebê nasce no primeiro suspiro e ele já é pecador. Ele já vem com essa condenação de pecador. E que Jesus veio a essa terra para salvar a humanidade da extinção, da morte em função da falta adâmica. E aqui, nesses textos desse documento, está muito claro que a coisa é individual. É o indivíduo. Como é que você pode ser culpado pela falta alheia? Como é que você pode ser culpado pela falta dos teus pais? Como é que você pode ser culpado pela falta da nação? Vale lembrar que a nação de Israel, ela sofreu danos severos, como nação, como povo. Ela foi conquistada por Nabucodonosor, ela foi conquistada pelos assírios, e na tradição judaica isso era uma penalização que a nação estava sofrendo em face do pecado coletivo. Então, a bem da verdade, Jesus está dizendo, gente, espera aí, o assunto é individual, a salvação é individual, o desafio é individual. Em vários desses parágrafos aqui, a gente podia destacar esse ponto. Mas tem um parágrafo inicial, apenas para fazer um contraponto, em que Jesus estava na sinagoga lendo um texto de Isaías. Ele fez citações a outros textos, mas especificamente de Isaías, vale lembrar que Isaías foi tido como profeta, e basicamente o texto de Isaías está profetizando exatamente sobre Jesus. Então, está lá, acho que no parágrafo 2 do documento, em que Jesus, na sinagoga, fez a leitura do texto de Isaías, que, numa tradução literal, estava falando de Jesus, ou seja, estava testificando da existência de Jesus. Eu não vou continuar, porque eu não quero monopolizar o tempo, e eu sei que muitos vão querer comentar, porque vale a pena, tem muita coisa boa para comentar. Quem sabe eu posso até falar alguma coisa adicional no fim. Grato! Obrigado, Hélio. Eu estava ouvindo você comentar, e eu confesso a você que eu tive muita dificuldade também quando eu me defrontei com o livro do Urântia, e não apenas quando eu conheci o livro, mas bem depois, assim, quando eu já tinha lido e muita coisa não havia compreendido, como eu também não compreendi muita coisa até hoje. Mas sobre essa questão que você fala em particular, da interpretação bíblica, né, de que todos nós nascemos em pecado, e isso para mim foi motivo de muita angústia por muito tempo, porque para mim era muito cômodo. Eu frequentava uma igreja evangélica aqui de Curitiba, Sara Nossa Terra, e a Sara, na verdade, eu passei 6 meses indo com o movimento celular, para depois descobrir que aquele movimento celular, eu me reunia aos sábados na casa de um conhecido meu, para depois eu descobrir que aquele movimento celular pertencia a uma igreja. E só 6 ou 7 meses depois eu fui à igreja. E para mim lá era muito difícil, porque, por exemplo, a Sara Nossa Terra, ela tem reconhecidamente uma força muito grande dentro do movimento celular, no sentido de trazer você para um grupo menor, você é acolhido, você é abraçado, você fala sobre Deus e depois você é levado para a grande comunidade. E vários líderes da América Latina, de países como a Colômbia, onde o movimento celular era muito mais desenvolvido, vinham frequentemente para cá para conversar conosco para replicar o sucesso que eles vinham tendo, enfim, no movimento lá na Colômbia, por exemplo. E eu lembro que
determinado final de semana, nós ouvimos um casal, e essa colombiana que falava relativamente bem o português, ela dizia que, na verdade, ela tinha uma comunhão íntima com Deus. Ela dizia que ela sentava no lugar preferido, né, da casa dela, e ela chamava Deus de meu paizinho, né, meu paizinho, e era dessa forma que ela tratava. E aquela forma íntima, como ela se referia a Deus, e aquela forma impessoal como ela se dirigia a Deus, aquilo me causava até uma espécie de ciúme, porque eu não tinha aquela comunhão. Talvez eu não tenha até hoje. E isso não veio com a descoberta do livro de Urântia, né? Muito pelo contrário, no primeiro momento, assim, eu até não... Enfim, o livro me desconstruiu e demorou para eu ser novamente construído. Mas isso só começou a melhorar, por exemplo, porque até então, nas minhas preces, nas minhas orações dirigidas a Deus, eu me dirigia a Ele com muita reverência, e era até complicado, porque às vezes faltava a forma de tratamento do Senhor para Ele, e aquilo eu me dirigia a Deus, não chamando Ele de Senhor, meu Deus, né? Então eu ouvia aquela colombiana se dirigir a Deus como papi, papaizinho. Então aquilo para mim era motivo assim eu não conseguia entender aquilo. Só que chegou uma hora em que eu pedi ajuda e veio para mim uma resposta assim, na oportunidade. Eu já era pai, acho que eu tinha só a Ana Luísa, só a minha filha mais velha, e veio muito claro para mim como eu gostaria de ser tratado pela minha filha. Não precisaria ser diferente, né? E eu nunca pedi, eu nunca quis que a minha filha me tratasse por senhor, pelo contrário, nunca pedi. E eu tinha muito comigo também aquela coisa de que, olha, tudo bem, hoje eu não falei com Deus, eu não me dirigi a Ele ao longo do dia, como aquela colombiana disse que fazia ao longo de todo o dia. Eu não tinha me dirigido a Deus. Mas na minha cabeça, Deus tinha me acompanhado ao longo do dia todo, e talvez não houvesse problema em eu não conversar com Ele, porque está tudo bem, Ele está me acompanhando, então Ele está sabendo tudo que houve comigo. De repente, ele sabe até mais do que eu do meu dia. Mas daí, dentro dessa compreensão de que o meu trato com Deus tem muito a ver da forma como eu quero ser tratado pela minha filha, eu lembrava que, de repente, não bastava ter a minha filha ao longo do dia do meu lado. Tudo bem, a minha filha podia até me acompanhar. Eu desço as escadas, de repente ela está me acompanhando logo atrás, eu entro no carro, ela está comigo, está no banco traseiro, e eu me despeço dela, eu vou buscar, e de repente ela está andando do meu lado. Mas aquilo não basta. Não basta que eu saiba que ela está comigo ali, logo atrás de mim. É importante para esse meu relacionamento com a minha filha que eu converse, que eu busque conversar com ela, né? Que eu busque saber como é que ela acordou, se ela vai ter prova naquele dia, como é que foi a aula, como é que não foi. É preciso que haja essa comunicação. Então, não basta saber que minha filha está me acompanhando ali. Então, a compreensão de que Deus, no mais das vezes, não busca muito mais daquilo, até porque eu sou limitado, né? Não busca muito mais daquilo que eu espero da minha filha. E eu faço um parênteses aqui para reportar que, na verdade, é uma forma assim, muito singela. Eu tenho compreensão, né, da natureza espiritual de Deus, eu tenho compreensão de que, na verdade, Ele tem 1 milhão de vezes mais amor a entregar para mim do que aquele amor que eu tenho para entregar para minha filha, mas é a compreensão que eu consigo ter naquele momento, que eu conseguia ter e tenho hoje. Então, é aquilo. Eu precisava melhorar esse relacionamento com minha filha. Então, aquilo para mim abriu um horizonte assim que me trouxe uma paz muito grande. Eu não preciso me dirigir a Deus como Senhor, né? Eu me dirijo a Deus como Pai, né? E não basta que eu saiba que Ele me acompanha o dia todo. É importante que eu converse com Ele. É importante que eu busque a orientação dele nesses vários momentos ao longo do dia. Então, essa coisa de me dirigir a Deus, como eu espero que minha filha se dirija a mim, me trouxe uma paz de espírito muito grande, e por conta disso, também essa interpretação de vários trechos da Bíblia que imputam a nós, né, um pecado original, isso tudo ficou fácil de interpretar, é o momento daquele livro sagrado, então ficou mais fácil, né? Enfim, eu estou monopolizando o tempo aqui, à medida que algum dos senhores aqui queira trazer mais alguma coisa, por favor, fique à vontade. Eu chamo
Deus de paizinho. Eu sempre chamo ele de paizinho. E meu pai é de origem armênia, eu chamava meu pai de babá. E às vezes eu falo babá também, babazinho, babá. E paizinho, eu me dirijo a ele como paizinho, sim. Obrigado, Angélica. Milton, eu estava falando, né, das suas filhas. Você como pai, eu também sou pai, só que sou pai e avô. E veja bem, o meu passado, né, ou a nossa história, eu chamava meu pai de senhor. Eu jamais conseguiria chamar você para o meu pai. Eu jamais conseguiria alterar minha voz para o meu pai. Hoje, meus filhos, eu tenho um relacionamento muito bom com meus filhos, mas é uma coisa completamente diferente, né? Então, nós estamos pensando hoje nessa integração, né? Nessa ideia nossa de, como é que eu vou dizer, não é de adorar a Deus, porque Deus não precisa ser adorado, né? Mas tem que ser respeitado, né? Mas é muito importante e talvez esses predicados aí, sei lá, talvez não haja necessidade disso. Os meus filhos, por exemplo, me respeitam muito. E eles me falam determinadas coisas que às vezes eu me assusto. Fico pensando, mas carambola, isso é jeito de falar com o pai, mas eu fico quieto. Por quê? Porque essa juventude está tendo uma forma diferente de interpretação, de entender. E também nós podemos colocar isso hoje nos nossos dias, né? Então, esse respeito com Deus e essa afinidade com Deus é uma coisa muito importante. Eu, quando era pequeno, eu tinha medo do meu pai, como também tinha medo de muitas outras coisas, do lado espiritual de Deus. Hoje, a confiança que você tem em Deus te retira, inclusive, o medo de determinadas coisas. Mas, enfim, é que você entrou nesse assunto. Eu só queria dizer para vocês que esse fato de a gente ter essa afinidade com Deus é uma coisa bastante importante hoje. E que não devemos recriminar, né? Quem tem esse respeito muito grande e tem isso, na verdade, nos traz até um medo, né? Então, seria isso. Obrigado, senhor Macedo. Minha contribuição. Obrigado, muito obrigado. Bom, eu vou voltar a compartilhar, então, com vocês aqui o nosso texto. Temos um voluntário? Yara, quer ler? Como diz o nosso anfitrião, Henrique, façam fila. À medida que alguém queira ler, por favor, fiquem à vontade. Se ninguém for ler, quer que eu continue? O microfone da Yara está fechado, Yara. Ah, tá. Eu estou dizendo que eu quero. Ah, por favor. Eu Obrigado, quero me Yara. situar. Obrigada também pelo convite. Eu quero me situar, ser daqui que a gente vai continuar. Então, o mestre descreveu, é isso? Correto. Ok. Então, o mestre descreveu que a vontade do Pai do céu, depois que o homem discerne tal liberdade espiritual, é de que os seus filhos na Terra deveriam começar aquela eterna ascensão da carreira ao paraíso, que consiste na resposta consciente da criatura ao estímulo divino do espírito residente de encontrar o Criador, de conhecer Deus e buscar ser como Ele.
Os apóstolos foram grandemente ajudados por esse sermão. Todos eles compreenderam mais completamente que o evangelho do reino é uma mensagem dirigida ao indivíduo, não à nação. O povo de Cafarnaum, mesmo estando familiarizado com os ensinamentos de Jesus, ficou surpreendido com esse sermão, nesse dia de sábado. E Jesus ensinou, de fato, como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Quando Jesus acabou de falar, um homem ainda jovem da congregação, que tinha estado muito agitado por causa daquelas palavras, foi tomado por um ataque epilético violento e gritava alto. Ao fim da crise, ao recuperar a consciência, ainda em estado meio de sonho, ele disse: "O que temos nós a ver contigo, Jesus de Nazaré? Tu és o Santo de Deus. Acaso vieste para destruir-nos?" Jesus pediu silêncio à assistência e, tomando o jovem pela mão, disse: "Sai deste estado." E ele acordou imediatamente. Esse jovem não estava possuído por nenhum espírito impuro, nem demônio. Ele era vítima da epilepsia comum. Mas haviam ensinado a ele que a sua aflição era atribuída à posse de um espírito malévolo. E, acreditando nisso, ele procedia de acordo em tudo que pensava ou dizia que se referisse à sua doença. O povo acreditava que tais fenômenos eram causados diretamente pela presença de espíritos impuros. E, assim, concluía que Jesus havia expulsado um demônio para fora desse homem. No entanto, Jesus, naquele momento, não curou a epilepsia dele. Só mais tarde, naquele dia, depois do entardecer, é que esse homem ficou realmente curado. Muito tempo depois do dia de Pentecostes, o apóstolo João, que foi o último a escrever sobre os atos de Jesus, evitou qualquer referência a esses atos assim chamados de expulsão de demônios. E ele fez isso tendo em vista o fato de que tais casos de possessão demoníaca nunca ocorreram depois de Pentecostes. O resultado... Yara, desculpe te interromper. Na verdade, deixa eu dar um stop share aqui. Eu concordo com a Hélio, esse documento aqui ele é muito rico. E só nesses 2 últimos parágrafos aqui há muita informação, né? Esse assunto sobre estado epilético, sobre eventual possessão, sobre cura, e isso é um assunto assim que sempre desperta muita atenção, muita curiosidade na internet. Quando há uma eventual palestra a respeito desse assunto, assim, eu percebo lá nos comentários no YouTube que são inúmeros. Eu queria ver se algum dos senhores tem algum comentário a fazer. O que me chamou a atenção aqui é que, na verdade, essa capacidade, o livro revela uma capacidade que a mente tem, e, na verdade, o livro também menciona que se existe uma descoberta que nós vamos ter que fazer ainda, é da capacidade da mente, a gente conhece muito pouco a respeito dela, mas o livro fala dessa capacidade da mente de se comportar conforme esse estado que era atribuído, né? As pessoas diziam, então, que o sujeito era normalmente possuído, e ele se comportava, a mente dele se comportava dessa forma. Então, eu acho curiosa que a mente seja condicionada, então, por esse estado que não era dele, não era próprio dele, mas era um estado que diziam ser próprio dele. Então, ele acabava incorporando essa personagem, foi isso que me chamou a atenção. Hélio, você sempre é muito participativo aqui, eu fico feliz por você estar aqui. Diga lá. Milton, parabéns por ter interrompido, de fato, cada parágrafo desses lidos, é uma oportunidade única para a gente colocar algumas coisas. Mas eu me inscrevi para falar por último nessa rodada, então eu aguardo os demais para falar por último. Mais alguém que quer trazer uma participação a respeito dos fenômenos aqui de possessão, epilepsia, estado da mente? Roberto,
Muito bem, Roberto. Olha, Milton, o que você falou é muito importante, que a nossa mente, o nosso estado de espírito e mental provoca muitas coisas. Então, se a gente tem um conceito do que seja possessão demoníaca, acha que estamos possuídos, ou acha que alguém está possuído, só isso por si, por fatos psicológicos, provoca tudo que chamam de possessão demoníaca. Isso é muito importante, porque, afinal, a nossa mente e a nossa consciência pode provocar muitas coisas. Por isso que eu acho que é importante lembrar que a terceira pessoa da deidade é o Deus da mente. E a nossa ascensão passa pelo Deus da mente, que é a terceira pessoa da deidade, o Deus que controla o espírito, que é a segunda pessoa da deidade, e o Deus da personalidade, que é o Pai Universal. Mente, espírito, personalidade. Eu creio que essa é a sequência. Obrigado, Roberto. Concordo, Sabino e Suzana. Eu também dou um coraçãozinho para o Roberto aqui. Eu gosto muito da participação dele também. Eu também. Eu também. E eu ia pedir para o Roberto falar e ele, em seguida, ele falou. Eu gosto muito das colocações dele. Bom, eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês. E vou pedir para que a Yara, por favor, prossiga, Yara. Ok. Obrigado. O resultado é que esse incidente corriqueiro espalhou-se rapidamente por toda Cafarnaum, como se Jesus tivesse expulsado um demônio de um homem e o tivesse curado miraculosamente na sinagoga, na conclusão do seu sermão vespertino. O sábado era exatamente o dia para um rumor tão surpreendente espalhar-se rápida e efetivamente. E a história foi também levada até todos os povos menores nos arredores de Cafarnaum e muita gente acreditou nela. Os trabalhos de cozinha e de arrumação na grande casa de Zebedeu, onde Jesus e os 12 estavam hospedados, eram feitos na sua maior parte, pela esposa e pela mãe de Simão Pedro. A casa de Pedro era próxima à de Zebedeu, e Jesus e os seus amigos pararam lá quando vinham da sinagoga, porque a sogra de Pedro tinha estado doente por vários dias, com calafrios e febres. E aconteceu que durante o tempo em que Jesus ficou ao lado dessa mulher adoentada, segurando a sua mão, acariciando a sua fronte e dizendo-lhe palavras de conforto e de encorajamento, a febre foi embora. Jesus ainda não havia tido tempo para explicar aos seus apóstolos que nenhum milagre fora realizado na sinagoga. E com esse incidente tão recente e vívido nas suas mentes, e com a lembrança da água e do vinho em Canaã, eles tomaram essa coincidência como um outro milagre, e alguns deles correram para espalhar as novas por toda a cidade. Amata, a sogra de Pedro, estivera sofrendo com a febre da malária. Ela não havia sido miraculosamente curada por Jesus naquele momento. E só várias horas mais tarde, depois do pôr do sol, é que a sua cura foi efetivada quando do acontecimento extraordinário que ocorreu no jardim da frente da casa de Zebedeu. E esses casos são típicos da maneira pela qual uma geração em busca de milagres e um povo com a mente voltada para os milagres, infalivelmente, agarram-se a tais coincidências como um pretexto para proclamar que mais um milagre havia sido realizado por Jesus. Eu gostaria de ouvir vocês com relação a esse parágrafo último, porque, para a minha compreensão, milagre acontece dentro da experiência pessoal
de cada pessoa, para a minha compreensão. E eu não consigo ler um texto e me ater apenas à descrição do que é fenômeno, né? Eu acredito que, em se tratando de Deus, a gente está diante de uma complexidade maior, e é claro que o objetivo é que Deus possa se realizar através da nossa experiência. E a nossa experiência humana, ela é complexa, né? E é fato que sozinho a gente nunca, às vezes, sai de um estado, mas quando a gente ouve alguém dizer, sai desse estado, é fato que muitas vezes a gente consegue sair dele. Obrigado Mas pela eu leitura. gostaria de ouvir outras pessoas. Daniele. Oi, então, como eu já antes, né, Jesus, né, um ser supremo, ele veio dotado de energia, Ele veio com muita energia. Ele mesmo falou aqui, não teve nenhum milagre ainda. Ainda não teve milagre. Ele só usou a energia dele. Tanto é que nos documentos anteriores, aqui quando fala de física quântica, fala disso. Fala da energia, fala da transmutação da energia. Fala de colapso da função de onda. Fala de você pensar e colapsar. Ele pensava e emanava. No que ele emanava, ele curava. Mas não era, nesse caso aqui, não foi milagre. Ele usou a energia. Ele manuseava a energia, né, nesse caso. Aí o que aconteceu aqui foi as pessoas, como as pessoas não conseguiram na época entender o que estava acontecendo, porque os olhos, até hoje a gente não consegue entender, geralmente a gente pensa alguma coisa, nossa, eu pensei e aconteceu. Você mesmo colapsou, você mesmo fez acontecer e você não sabe como aconteceu, né? No caso, a gente fala, nossa, eu pensei e aconteceu. Nós somos assim, nós somos um pedaço de Deus, né? Nós somos um pedaço do céu. E nós somos deuses. Nós conseguimos colapsar, né? Só a gente conseguir elevar a nossa energia para a gente conseguir emanar. A gente consegue, só que nós vivemos numa dimensão onde a gente não consegue, mesmo a gente querendo, a gente ainda não consegue a vibração suficiente para a gente emanar o que a gente quer, né? Porque a gente não sabe de nada ainda, né? A gente não sabe de nada. Mesmo a gente querendo, a gente não sabe. Mas aqui ele tá dizendo aqui que, assim, eu só não falo que é pura energia, mas é energia. É só essa a minha contribuição. Muito obrigado, Daniele. Aélio. Começando pela pergunta da Yara, cada um tem o direito de entender como bem quiser, e é legítimo isso, o que seja esta ou aquela palavra. Falando especificamente de milagre, o senso comum é o que a gente encontra no dicionário. Eu vi aqui no dicionário, enquanto falavam, o que o dicionário fala a respeito de milagre, que vou chamar de senso comum. É um fenômeno, uma maravilha, um prodígio, acontecimento inesperado que causa surpresa, admiração, assombro, espanto, pasmo e assim por diante. Existem outras definições até complementares, mas, a rigor, esse é o senso comum. E penso que é adequado para o que está sendo colocado no livro de Urântia. Mas, em relação ao texto que foi lido, eu tenho a dizer o seguinte, deixa eu recuperar aqui na minha tela de computador o texto. O que eu tenho a dizer é o seguinte,
a gente tem lá no último documento, eu vou apenas fazer uma citação, não vou me prolongar, dizendo o seguinte, que tem uma diferença enorme entre a religião de Jesus e a religião sobre Jesus, que é o que fundamenta a existência das religiões tradicionais. É uma religião sobre Jesus. Então, os apóstolos, aqui nesse texto, o último parágrafo, basicamente compreenderam e saíram divulgando, e são os primeiros responsáveis por essa diferença brutal de religião sobre Jesus. Jesus não fez uma religião para si mesmo, para ser adorado da forma que aconteceu nas idades posteriores à morte dele. E esse texto, o 145, 2:17, mais ou menos dá uma ideia de por que os apóstolos saíram falando sobre Jesus fez isso, Jesus fez aquilo outro, enfim, acabou criando a base da religião sobre Jesus. No texto anterior, antes da leitura deste, foi falado sobre religião pessoal. E aí esse ponto de religião pessoal e não religião coletiva, eu acho interessante, porque eu vivo ouvindo nas diversas conferências, nas diversas salas, nas diversas intervenções, o assunto religião pessoal, sugerindo que uma religião pessoal não é possível se você participa de uma religião coletiva, medida em milhares, milhões e até bilhões. Então, existe aquele entendimento popular que você pode se sentir solitário na multidão. Ou seja, a prevalecer como verdade que você pode estar sentir sozinho na multidão, você pode ter uma religião pessoal participando de uma religião coletiva. Mas isso, o fato de outros professarem a mesma fé, o fato de outros terem as mesmas práticas religiosas não exclui a tua religião pessoal, porque o outro compartilha. Esse é o ponto. A religião pessoal é possível, e eu acho que todo mundo tem uma religião pessoal, estando ou não participando de uma congregação grande. Não vou insistir nisso, vou para outro ponto. Pena que eu fugi da tela aqui, mas o outro ponto que foi comentado, quando eu conseguir achar, quem sabe eu me inscrevo. Obrigado. Obrigado, Hélio. Roberto? Olha, eu quero falar do milagre como a Yara falou. O milagre que tem uma participação da pessoa de qualidade única, relacionado com o que o psicólogo espiritualizado Jung chama de sincronismo. Eu quero falar sobre o milagre do sincronismo, de uma experiência pessoal interior com um fenômeno material exterior como sendo um milagre. E vou relacionar isso com o que a Daniela falou da física quântica, porque você tem as energias físicas e você tem a energia qualitativa do espírito. E, no final, eu vou falar sobre a religião pessoal que o Aélio comentou. Mas antes, eu quero ouvir a pessoa do senhor Moacir, que levantou a mão, e aí depois eu faço a minha colocação. Pode ser? Seu Moacir? Está fechado o seu microfone, seu Moacir. Está fechado seu microfone, seu Moacir. Eu sempre digo que eu sou campeão em deixar o microfone fechado. Obrigado, Roberto, pela oportunidade. Eu só queria compartilhar com a Daniele, mas só numa forma um pouquinho diferente, Daniele. Não somos nós, vamos supor que eu seja a pessoa que vou sugestionar a quem está doente. Não sou eu que vou emitir a minha energia para ele, é ele mesmo que vai se autossugestionar, né? Aliás, eu vou dar a ele essa prerrogativa dele se ele mesmo se curar, ele tem essa energia dentro dele mesmo. Você vê que você vai num psicólogo, às vezes o cara está doente, está com não só doenças de ordem psicológica, ela é de ordem física em função
da sua psique. E o psicólogo, o terapeuta, faz com que essa pessoa se autocure, porque ela deu uma sugestão, aquela energia que nós temos. Eu sempre digo assim, esses dias eu fiz uma cirurgia muito grande, aí não vou nem mais tocar no assunto, mas depois que eu fiz tudo aquilo, eu vi que meu corpo estava estraçalhado. Falei, meu Deus, porque a cirurgia foi muito grande. Falei, mas passado aí uns 60 dias, aí, meu corpo se recuperou completamente daquilo. Mas de onde que milagre é esse? O milagre está dentro de mim. O meu próprio organismo me curou, né? Agora, se eu tivesse, sei lá, uma energia, ou como é que a gente diz? Autoimune, né? Se a minha imunidade tivesse muito baixa, tivesse psiquicamente um astral muito baixo, evidentemente, eu teria mais problemas. Então, quando eu vejo as pessoas, não, eu fui lá e fiz a cura, pus a mão, eu quero. Não, eu acho que é o contrário. Eu sugestiono e a pessoa fica boa em função da sua própria energia. Não sei se vocês entenderam. Seria isso. Obrigado, Roberto. O Roberto, acho que não ouviu muito. Eu ouvi. Muito grato, seu Moacir, muito grato à contribuição pessoal de todos. Então, o que a Yara falou? Eu vejo o milagre com uma participação da pessoa, da experiência da pessoa. O que o Jung chamou de sincronismo? Quando uma experiência pessoal interior sincroniza com um fato num ambiente material exterior. Isso que Jung chamou de sincronismo. Vou dar um exemplo. Jung e o mestre dele, Freud, numa sala da biblioteca. Aí houve um barulho forte na estante. Aí o Freud se assustou. E o Jung estava falando de sincronismo. Aí ele falou para o Freud, vai acontecer de novo. No mesmo instante, o barulho aconteceu de novo. O Freud se assustou com essa previsão. E Jung estava falando que a intuição dele, que haveria um barulho na estante, na sala onde o Jung estava com o pai da psicanálise, o Freud, sincronizou uma experiência pessoal interior com um fato no ambiente material exterior. Então, isso é uma espécie do milagre. Por que é um milagre? Porque o Deus da personalidade, no nosso coração, nos avisa de algo. E aquilo acontece fora de nós. Só que esse milagre, só a pessoa que está tendo aquela experiência interior com a pessoa de Deus percebe como um milagre. E aí a gente chega no que a Daniela chamou das energias. Porque o livro de Urântia fala que existem energias físicas quantitativas e existem energias espirituais qualitativas. Então, a energia espiritual qualitativa tem uma qualidade única. Devem ser Oi, o meu som está falhando? Não, pode prosseguir, Roberto, por favor. A energia espiritual qualitativa tem esse adjetivo no livro de Urântia para as energias espirituais. Ele diz que as energias espirituais são qualitativas. Ele diz que a personalidade é uma realidade qualitativa e as coisas físicas é uma realidade quantitativa. O que significa isso? No meu entendimento, isso é muito, muito, muito importante. Uma realidade qualitativa, por exemplo, é a personalidade. Porque cada pessoa é única, não tem cópia. Cada pessoa
tem uma qualidade única. Por isso é qualitativo. Isso é muito importante. Cada um de nós é uma pessoa única, não tem cópia e é insubstituível. As coisas, os objetos, são cópias de modelos originais. Então, você conta quantas cópias dos objetos, mas você não conta cópias de uma pessoa. Então, energia espiritual qualitativa é porque Deus é uma pessoa espiritual. Não sei se eu me expressei, mas isso dá todo um significado e uma importância para cada pessoa. Porque cada pessoa é única, de uma qualidade única e insubstituível. Perdão se eu falei muito, e como Sabina, eu peço perdão se eu tomei muito tempo de vocês. Obrigado, Roberto. Hélio? Vou ser breve, eu já falei demasiado. Eu prefiro perguntar do que responder. Mas, enfim, o texto que eu não comentei, porque tinha me perdido, está no parágrafo 13, e fala de possessão demoníaca. Eu vou ler apenas uma fração do último parágrafo. E ele fez isso tendo em vista o fato de que tais casos de possessão demoníaca nunca, ênfase para o nunca, ocorreram depois de Pentecostes. Então, o que acontece nessas igrejas pentecostais que expulsam demônios? O que acontece nos terreiros de Umbanda e que fazem o mesmo, inclusive com possessões mais diversas e até de demônios? Então, esse texto do livro Urântia está equivocado? O que está acontecendo por aí é fraude ou não é fraude? Eu quero apenas, não vou fazer nenhum comentário adicional, só apenas destacar. Não é pouca coisa que está escrito aqui não, hein? Prestem atenção. Obrigado. Obrigado, Hélio. Angélica? Eu vejo assim, por exemplo, essas igrejas evangélicas que surgiram aí ultimamente, que na verdade não são nem igrejas, são empresas, né? E então eu vejo que pessoas assim muito simples, até despreparadas, sem muita cultura, elas conseguem verdadeiros milagres. Elas acreditam que o pastor, por intermédio dele, Jesus vai fazer com que elas se curem. E elas, na verdade, se curam. Mas, na verdade, foi a fé delas que curou, né? Então, aquela fé em Deus, em Jesus, faz com que aquele pastor, que nem sempre está tão preparado também, mas não deixa de ser um canal. Então, acontecem milagres, sim. Claro que existe nesse meio também gente comprada para dizer que foi curada, a gente sabe disso. Mas eu acho que a fé é que cura a pessoa, sabe? Quando ela sente que é por intermédio daquele pastor, ela consegue a cura, mas através de Jesus. Então, eu acho que geralmente é a fé mesmo. Então, acredito, não sei se estou certa, Roberto, que essa energia que você fala, espiritual qualitativa, deve ter relação com isso, com essa cura, né? Através de a pessoa acreditar que está sendo curada através do pastor, mas que não ele. Jesus, através dele, vai curá-la. Só isso. Obrigado, Angélica. O Roberto deu ok, ele concordou com o que você trouxe, Angélica. Uhum. Eu gostaria de partilhar uma pequena história. Pois não, senhor Irineu. Aqui em Iraquari, uns 5 anos atrás, ou um pouco mais, eu acho,
tinha uma mulher que dominava as outras mulheres. E aí eles chamaram, o evangélico diz que o demônio tinha baixado nas mulheres. E fizeram todo tipo de trabalho, mas não aconteceu nada. E um dia chamaram o padre Osmari, e ele tinha feito curso de exorcismo. E ele foi lá, e chegou lá, tinha 2 mulheres pulando, uvando, babando e toda aquela história toda. E ele ficou até um pouco assustado daquilo que ele tinha visto. E ele mentalizou primeiro, fez uma meditação e veio na mente dele coragem, muita coragem. E ele chegou e gritou com a primeira mulher, e aí os caras aguentando, as mulheres, porque elas pulam muito, se machucam, né? E daí ele gritou com ela e mandou que ela parasse, e ela se encostou na parede, desceu a parede de baixo, aí levaram para o quarto e ele foi para outra. A outra, ele começou a gritar com ela, quanto mais ele gritava, mais ela pulava. Aí ele disse que deu 3 tapas na cara dela, bem forte, aí ela começou a tremer, encostaram na parede, e ela foi descendo, levaram para o quarto, ela se cansou muito, né? E aí ele ficou meditando qual das 2 tinha o poder de dominar outras mulheres. E ela dominava outra mulher. Aí, de repente, ela se acordou, ele foi lá conversar com ela, qual era o problema que ela tinha. Ela tinha um namorado, e esse namorado, e ela engravidou, e o namorado foi embora. E ela abortou a criança. E a partir da hora que ela abortou a criança, provavelmente ela adquiriu uma força mental, que ela dominava as outras mulheres. Ela fazia das outras mulheres aquilo que ela queria. O poder da mente tão forte que dominavam outras mulheres. E a partir daí, que ele fez todo aquele trabalho com ela, desapareceu a história de dominação da mulher. Então, é um poder mental, sim, é uma energia que nós criamos, ou para o bem ou para o mal. E ele até falou assim, se ela tivesse adquirido esse poder para o bem, muito milagre com as pessoas na vida. E também conheço outras histórias, também em Curitiba, também de outra história meio parecida com essas, né? Mas é um poder mental que nós adquirimos, ou para o bem ou para o mal. Tem gente que vai para o bem, né? Desenvolve uma coisa muito, 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 muito amorosa, muito carinho, muita vida. E tem outras que vão para o lado do mal. Isso é uma energia que nós mesmos criamos. Obrigado, Cirineu. Muito obrigado. Nós temos Robert. Por favor, Robert. E tem também o poder da palavra. Com a palavra nós podemos salvar e destruir uma pessoa também. Isso também é um poder que se for ver, é mais forte do que a própria energia. Era só isso. Verdade. A sua mão está levantada, Angélica. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Posso abaixar? Ok. Eu quero falar uma coisinha. Por favor, Lilian. Então, eu vejo assim essas questões de milagre, né? Porque quando nós não conhecemos algo cientificamente, e naquela época eles conheciam muito pouca coisa, né? Agora a ciência está um pouco mais avançada, então para nós é um milagre. Se você não conhece, poxa, não, é um milagre, porque a gente não sabe como isso aconteceu. Então, como nós não sabemos, é um milagre. Agora, o livro de Urântia veio e disse que essas questões não foram milagres, porque foram conhecimentos de Jesus, ou mesmo questões psicológicas da pessoa, e Jesus sempre dizia que a fé da pessoa tinha salvado ela na questão. A questão dos demônios, né, que Jesus fala ali,
que eles não têm mais o poder, e ainda nós estamos para ter a consciência disso, principalmente nas igrejas pentecostais, né? Ou nas igrejas evangélicas, você dá muito poder que o demônio possui a pessoa. Realmente, às vezes eu fico pensando, nossa, mas se a pessoa não faz uma coisa do bem, ela faz uma coisa do mal. Do mal, vamos dizer assim, vamos dizer que representa todo o demônio, porque o demônio ali, só que o mal também, ele parte da pessoa, né? Não só do demônio. Nós temos Lúcifer, né, e Satanás e tal, que fizeram grandes coisas para atrapalhar o plano de Deus, fizeram coisas más que atrapalharam o plano de Deus, inclusive aqui no nosso planeta, mas Jesus fala ali, né, que o mal, o demônio, ele não tem mais esse poder, né, porque ele foi vencido pelo próprio Jesus. Então, quer dizer, a própria pessoa, como disse o seu Irineu, a própria mente da pessoa, ela tem esse poder de, vamos dizer, ir para o outro caminho, o caminho do mal, né? E através do seu pensamento, da sua mente, pensar e fazer coisas que não são do bem, né? E ela, e às vezes ela se deixa dominar tanto que ela pode até perder a sua alma. Tanto que pode perder perder a salvação, né? Então, isso é muito grave. E com relação aos milagres que acontecem nas igrejas, eu vejo assim que as pessoas, tem igrejas que eu vejo até na televisão, elas dizem, vai ter encontro de casais, encontro para empresários. Então, quer dizer, elas recebem uma orientação na vida delas que elas nunca tinham recebido. Pessoas que têm técnicas, né? Técnicas de psicologia, até que passam para essas pessoas que elas nunca tinham recebido, e isso é muito bom, é positivo, né? Que elas acabam melhorando o relacionamento com os pais, o relacionamento entre o casal, até saem das drogas, e isso é muito positivo, né? Eu vejo isso positivo, mas elas consideram aquilo um milagre, e consideram que elas estavam sendo dominadas por outro ser, mas não, é da própria pessoa, né? É da própria pessoa que ali ela decide, através de uma orientação de outra pessoa, seja do pastor, ou então de alguém que vai lá orientar, e ela acaba indo por um caminho que a beneficia, que a salva até, né? Obrigada. Obrigado, Lilian. Hélio? Como já está quase perto de terminar o horário da reunião, eu vou aproveitar a oportunidade para esclarecer algumas coisas que eu tenho ouvido frequentemente e que me leva a crer que falta conhecimento. Então, eu vou tentar esclarecer o seguinte. Houve um movimento protestante no final do século XV, começo do século XVI, movimento protestante que nasceu dentro da Igreja Católica. Não vou entrar no mérito dos motivos, se eram válidos, não eram válidos, mas o fato é que o clero, o baixo clero, se revoltou contra o alto clero e exigiu reformas. Eles se chamavam de reformistas. A oposição os chamou de protestantes. Então, protestantes e reformistas se trata do mesmo grupo, dependendo de quem falava. Então, os protestantes, eles se achavam reformistas, eles não queriam criar religião nenhuma, eles queriam que a igreja, ou pelo menos a elite da igreja, o alto clero, retomasse alguns caminhos que eles julgavam que estavam sendo deturpados. Bom, por que eu estou fazendo esse comentário? Porque quando o pessoal fala em evangélico, ele junta tudo, junta pentecostais, neopentecostais, protestantes, como se fosse uma coisa só, e não é. Aquelas igrejas que nasceram, que têm 500 anos, nasceram dentro da Igreja Católica, e os sacerdotes eram seus primeiros líderes, entre eles Martinho Lutero, mas então houveram outros, apenas para esclarecer. No uso da palavra
evangélico. Então, afinal, a Igreja Católica não é evangélica no sentido de que espalha o evangelho? Claro que a Igreja Católica é evangélica. Ou seja, existe na palavra um certo desdenho, e não apenas de pessoas sem cultura, mas até de pessoas cultas, como a maioria que está aqui. Então, só esse reparo, para não colocar na mesma vala comum, porque você acaba promovendo uns e despromovendo outros, fazer um nivelamento por baixo. Obrigado. Obrigado, Hélio. Seu Franklin? Alô, me estão escutando? Sim. Sim. Então, só um agregado aqui, eu queria colocar sobre essa questão de milagres. Eu sou um leitor já de mais de 20 anos do curso em milagres. E eu tenho conversado com muitos urantianos e pessoas que tiveram um certo contato com o livro com o curso em milagres, e eles falam, olha, não é compatível o livro Durante com um curso em milagres. Mas eu, que sou um leitor antigo de ambos os livros, são extremamente compatíveis. Tão compatíveis que aqui, por exemplo, vendo esta conversa sobre os milagres, vejo como é necessário que as pessoas também prestem muita atenção para esta questão de um curso em milagres. Milagres acontecem se nós percebermos. Aqui é um milagre, né? Estamos nesse interrelacionamento, acontecendo muita luz, insights. Isso são milagres. Ou às vezes um problema difícil que se nos apresenta. E isso se chama expiação. É a mesma coisa que perdão. É uma oportunidade para perdoar para que aconteça o milagre. Então, o milagre de Jesus, por exemplo, lá, quando dá de comer e beber 5.000 pessoas, né? Ele se arrepende, que todo mundo aclamando ele como Messias. E todo mundo, os apóstolos deles, estavam muito felizes com isso. E Jesus, ele ficou totalmente convencido que não é esse o caminho. Então ele falou para os seus apóstolos, não, essa gente quer, é como dizer, comida, bebida, prazeres, saúde, para nada. Para nada. Então, esses são os milagres que eles queriam. Então, Jesus, a partir desse momento, decidiu parar com esse tipo de milagres que as pessoas não conseguiam compreender. Que o milagre realmente é uma questão natural. Nós, por exemplo, podemos fazer milagres. E tem uma campanha aí que está sendo proposta, não? Para eleger Jesus presidente do Brasil e das Nações Unidas durante a Pachamama Gaia. É um método terapêutico que vem do Ser Supremo. Cada pessoa que consiga se comprometer com isso está colaborando para um milagre da humanidade toda, não só do Brasil, de todo mundo. Mas o Brasil é o lugar mais competente para que esses milagres aconteçam. Jesus, presidente do Brasil. Imagina só o que aconteceria. Não? O que aconteceria se todo mundo, por unanimidade aqui no Brasil, elege Jesus presidente? E nós não precisamos pedir licença para ele. Ele vai se negar. Se nós queremos, por nosso livre-arbítrio, eleger ele presidente do Brasil e do mundo todo, isso está fora do tempo. Pode ser que aconteça isso rapidamente. Daqui à próxima eleição, Jesus já tenha uma considerável votos em branco, não? Porque não tem o nome dele na urna eletrônica. Então, se vota em Jesus em branco. Mas, então, aconteceria um milagre supremo. Porque que nós, nosso monitor misterioso, nosso ajustador do pensamento, em conluio com nossa alma, que quer fazer a vontade de Deus. E o ajustador do pensamento, então, aceita. Então, é bom você pretender colocar as coisas em ordem, reivindicar a verdade de Jesus, confirmar a verdade de Jesus.
Isso depende do Ser Supremo. E o Ser Supremo está em evolução em nós. Agora imagina um povo todo reunido, não? Centrado na verdade de Jesus, para ver se não existe o milagre em todo Jesus e, consequentemente, em todo o Brasil e, consequentemente, no mundo todo. Porque do Brasil se torna uma luz que vai se irradiando e todo mundo vai ter, não vai dizer inveja, não? Mas admiração pelo Brasil. E então aí, essa proposta miraculosa, Jesus presidente, se estende pelo mundo todo. Tenha certeza que isso é um método terapêutico, eu sou médico holístico, tenho estudado esta possibilidade, porque realmente não adianta você começar a curar um que outro, tem que curar. Agora é o momento da cura da humanidade toda. Ou nós curamos, ou então ficamos nas trevas. Mas eu acho que com Jesus presente estamos na luz. Era isso só que eu queria falar. Obrigado. Muito bom, obrigado, Sr. Franklin. Muito obrigado. Muito obrigado, fantástico. Eu agradeço não só ao Sr. Franklin, mas a todos aqui, a todos que estiveram presentes, a todos que colaboraram. Yara? Eu não quero me calar antes da gente terminar, no sentido de que agora eu sinto aqui no nosso grupo a manifestação participativa da complexidade que existe, né, no que a gente está aprendendo junto. E o quanto que esse conhecimento, essa luz, ela reverbera com nossas luzes pessoais e individuais, tornando sabedoria elemento para a nossa experiência genuína, para que a gente saia daqui e que a gente vá compreendendo ao longo dos dias e ao longo dos tempos cada conversa que a gente tem aqui. Porque a gente não sai daqui pronto, mesmo que haja um conhecimento claro, esclarecedor, né? Mas o que Franklin trouxe tocou meu coração, o que Roberto trouxe, Moacir, vocês todos, né? Eu também, porque a gente vai integrando. Na verdade, o que eu sinto é que a cura é a força da vida que se integra dentro de cada um de nós, quando nós somos estimulados, né? E o conhecimento que Jesus disponibiliza estimula cada um. E é isso que ele quer, que nesse estímulo deixado em cada um trabalhe na alquimia que vem disso aí, né? Tem muita palavra que é da luz, do conhecimento e do entendimento, mas a palavra não dita que nos cura, ela é genuína, ela vem da experiência vivida, sentida e integrada, com que a gente vai conseguindo compreender juntos. Então, gratidão a todos, sempre aqui nesse grupo.